estamos no mês da família, mês de maio, hoje é o último domingo, e a gente tem trabalhado o tema Jesus transforma a minha família. Então vamos fechar hoje o mês de maio, exatamente falando desse tema, Jesus transforma a minha família. Acredito que o mês todo e toda a dinâmica que a gente teve foi boa para todo mundo, né? Os cultos domésticos, os motivos de oração, os áudios que recebemos todos os dias. Então, essa última semana a gente está fechando. E então, Jesus transforma minha família. Quero compartilhar alguns versículos de Gênesis 1:1 até 2:3. Então, a gente não vai ler todo o texto, mas à medida que formos contando a história, acredito que vocês vão se lembrar. Bom, o texto que nós estamos mencionando trata-se da criação. Não existia nada, a terra era sem forma e vazia, e não existia nada. E a partir do nada, Deus então começa a criação, e Deus faz existir as coisas que não existiam, exatamente daquele nada que se encontrava. Bom, o que isso tem a ver com a nossa família então? A gente está falando de transformação, falamos de transformação durante o mês até agora, e vamos continuar falando de transformação. Então, a ideia hoje é a gente entender que Deus é capaz de mudar qualquer situação, ou transformar qualquer situação, através do seu poder. Se a gente olha então para o texto, a gente percebe alguém poderoso bastante para nos dar, para produzir ou para fazer tudo como nós conhecemos hoje, inclusive nós, os seres humanos. Então, nós temos alguém capaz de uma terra sem forma e vazia, de trevas sobre a face do abismo, fazer toda a criação como nós a conhecemos. Eu acredito que a gente tem muitas paisagens que a gente acha assim, esplêndidas, lindas, bonitas, e como que aquilo foi feito, na realidade é obra criadora de Deus que está envolvida nesse processo. Bom, então nós temos no texto, Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, alguns passos, e a gente tem os 3 primeiros dias, Deus dando forma àquilo que não tinha forma. No primeiro dia ele cria a luz e faz a separação entre a luz e as trevas. Isso está no Gênesis 1, 3 e 4. No segundo dia ele cria o firmamento, o céu visível, e faz a separação das águas. Os versículos 3 e 7 narram esse passo da criação. E no terceiro dia Deus cria a terra seca, os continentes, faz separação entre terras e mares e cria a vegetação, nos versículos 9 e 10. Bom, logo após fazer tudo isso, então, Deus começa a preencher o vazio que havia, e no quarto dia Deus criou os luminares. Versículos de 14 a 19 narra essa criação. No quinto dia Deus cria todos os animais aquáticos, as aves do céu, versículos 20 e 22. E no sexto, cria os animais terrestres e também o homem, versículos 24 até o 31. Então a gente percebe que durante todo o capítulo 1 de Gênesis, nós temos Deus partindo do que iniciamos lá, a terra era sem forma e vazia, até chegar à criação do homem. Então ele transforma o nada no que nós temos como criação, no que nós conhecemos como a criação de Deus. O que isso tem a ver com a nossa família? O que isso tem a ver com o tema Jesus transforma a minha família? A gente vai começar a entender então da seguinte maneira. Olhando para todo esse cenário do capítulo 1, a gente pode entender no primeiro momento que não há situação que Deus não possa mudar. Por que não há situação que Deus não possa mudar? Porque pelo que vimos, a criação partiu de algo sem forma e vazio. Por pior que seja a nossa situação, por pior que seja a situação da nossa família, acredito que Deus é poderoso bastante para fazer uma transformação a partir do ponto que estamos vivendo, ou do ponto que muitas famílias estão vivendo. O que a gente acaba de ver então, esse resumo da criação, foi Deus trazendo à existência o que não tinha. Por que Deus não pode trazer à existência aquilo que não tem na nossa família?
Por que Deus não pode transformar? Como que Deus não pode transformar uma família? Um Deus capaz de criar inúmeras coisas que às vezes vamos viver nessa terra, a nossa vida, e não vamos chegar a conhecer, mas que são obra da criação de Deus, não pode fazer com que a nossa família seja transformada. Durante esse mês estamos pensando dessa maneira: Jesus transforma a minha família. E talvez a sua família esteja vivendo um momento de bonança, não necessite de transformação. Mas conhecemos muitas pessoas, talvez você conheça na sua vizinhança, na sua cidade, na sua vila, pessoas que precisam sim do poder transformador de Cristo agindo nas suas famílias. Porque, como percebemos no capítulo 1 de Gênesis, não há nada, não há circunstância alguma que Deus não possa mudar com o poder que Ele tem. Nossas famílias têm sido, dia após dia, atacadas de diversas maneiras, em diversas circunstâncias, e temos tentado nesse mundo que temos hoje sobreviver de maneira digna como uma família cristã. Hora ou outra, as nossas famílias recebem ataques, hora ou outra, as nossas famílias são apontadas, hora ou outra, somos tentados a provar aquilo que vivemos, ou aquilo que dizemos que somos como cristãos, e a nossa família então tem que travar essas lutas constantemente, luta contra o pecado, contra o maligno que quer destruir de toda e qualquer forma as nossas famílias. Temos visto políticas, manifestações, ideologias, todas elas apontando dardos contra a nossa tradicional família. Às vezes nós perguntamos assim: o que vai acontecer? O que vai acontecer com a nossa família? Como que isso vai ficar e tal? Então precisamos colocar a nossa fé em prática e acreditar que o Deus que muda todas as coisas, cria todas as coisas, também é o Deus que pode transformar a nossa família. Então acreditamos, e é verdade, que para o Deus a quem servimos não existe nada impossível. A obra da criação nos mostra isso. Não há nada que Deus não possa fazer. Podemos ver isso pela criação. Outro texto que a gente poderia adaptar e usar, talvez alguns não conheçam, mas é um texto bastante conhecido: Jesus acalmando a tempestade, está em Mateus 8, 23 e 27. Todas aquelas pessoas que estavam no barco, eles não podiam fazer nada para contornar aquela situação, ou para transformar aquela situação em que eles estavam vivendo. Uma tempestade muito forte veio sobre o barco estava prestes a naufragar, e as pessoas vão e chamam Jesus. E no momento em que Jesus chega, ele olha para aquela circunstância e ele então é capaz de mudar tudo aquilo. Então, se a tempestade ou se a situação é difícil, se a circunstância é difícil, é impossível para nós, para a sua família, para quem quer que seja, Deus pode mudar. Cristo pode fazer a tempestade passar. Num segundo momento, olhando ainda para o texto que nós lemos, podemos perceber que Deus transforma aquilo que era ruim, ou caos, em algo muito bom. Os versículos, olharmos no versículo 1, percebemos que não existia nada, a terra sem forma e vazia, existia um caos. E Deus, a partir dali, vai criando as coisas e colocando todas as coisas, ao ponto de chegar no versículo 31 do capítulo 1, está escrito o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Não só tem poder de transformar, como tem poder de transformar em algo muito bom. Quando nós falamos anteriormente sobre a transformação de Deus, que Deus é capaz de fazer, inevitável a gente não lembrar de problemas que estamos vivendo nesse tempo. De famílias que têm se afastado da presença de Deus, de famílias que têm buscado alternativas que não a Deus para resolver os seus problemas. Há um tempo, alguns dias atrás, os nossos maiores problemas, talvez um dos maiores problemas,
era o distanciamento entre as pessoas. Apesar de estar em casa, de ter a possibilidade de conversar, de fazer todas as coisas, mas as pessoas estão se distanciando. Agora veio a quarentena, as pessoas obrigatoriamente estão ficando em casa. Mas para algumas famílias isso tem sido problema também, porque não conseguem viver em família. Chegaram a um estágio que a convivência no lar é algo complicado, né? Relatórios dizem que a violência aumentou, né? As pessoas agora já brigam mais, né? E assim, o que acontece então é que precisamos colocar as nossas famílias, precisamos colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus, para que Deus mude aquilo que não está bom, para que Deus transforme aquilo que não está de acordo. Durante o mês nós vimos algumas situações, e a primeira delas foi nós falamos do barco da família, contando a história do naufrágio de Paulo, e lá a gente percebeu que às vezes vamos chegar na ilha sem nada, mas vamos chegar com vida, porque Deus nos guardou até lá. Depois nós falamos de pais e filhos, a responsabilidade que todos nós temos, cada um em fazer a sua parte, os filhos obedecerem aos pais, os pais não provocarem a ira aos filhos, então cada um fazendo, cada um cuidando, cada um ouvindo a palavra de Deus e praticando, a gente vai ter sim a nossa família transformada. Ainda no domingo passado nós falamos sobre discipulado na família, como ensinar os filhos, como transmitir a palavra de Deus e como que isso é a responsabilidade de cada família. Então a gente precisa pedir que Deus transforme, que Cristo transforme a nossa família em algo que talvez seja um caos, em algo muito bom, como aconteceu na narrativa da criação. Quando nós olhamos para Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. E aqui tem algo assim maravilhoso, que a gente vai entender depois lá no 2:18, quando Deus olha para o homem e diz: olha, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma auxiliadora. A família é isso, a família não é viver em solidão. Até Deus percebeu que o homem não podia viver em solidão, então no momento da criação ele cria alguém para que o homem pudesse se relacionar, porque na realidade ele foi feito para isso, nós somos feitos para isso. E então ele cria do nada algo muito bom, e ele pode fazer do caos na sua vida, na minha vida, na vida da família, das famílias que estão passando por isso, algo também muito bom. Terceiro, Jesus também é a palavra que pode transformar a nossa vida em algo muito bom. Mudando então da criação agora para João, nós temos que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estamos falando de Cristo. E aqui precisamos entender que Cristo então é aquele que pode transformar a nossa história. Durante o seu ministério terreno, durante o tempo que Jesus esteve nessa terra, ele transformou vidas em diversas situações, que estavam em diversas situações. E em situações, às vezes, sem esperança já. Por exemplo, a gente pode ver em Lucas 5, 12 a 16, Jesus curando um leproso. Você não acha que a vida daquele homem foi transformada por Cristo? Você não acha que a família, talvez que ele tivesse, a gente não tem esse relato, foi transformada ou não foi transformada pela intervenção de Cristo? A gente tem o paralítico de Cafarnaum, Lucas 5, 17 a 26, outra pessoa transformada pela palavra de Cristo. E aí a gente poderia citar vários outros exemplos desse poder transformador, desse poder que veio para mudar a nossa história. E talvez você olhe para a vida da sua família e pense assim: olha, não tem mais jeito. Mas que expectativa tinha aquele leproso? Que expectativa tinha o paralítico de Cafarnaum aos olhos humanos? Talvez nenhuma. Nada, já tinha cansado, já tinha até pensado em desistir, mas Cristo entra e transforma aquela história. Então eu queria fechar
com vocês no mês da família, pensando dessa maneira: Jesus transforma minha família. Se tem alguém que pode mudar alguma coisa na sua história, na história da sua família, na história da sua casa, é Cristo. O Filho de Deus que estava na criação, que do nada criou todas as coisas e que tem o poder para transformar o impossível em possível. Durante essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí a gente estava falando sobre fazer a nossa parte. O que a gente tem que fazer, o que é a vontade de Deus e o que Deus vai fazer. E a gente estava falando em relação a essa pandemia que está aí, né? Eu preciso usar a máscara, eu não preciso usar a máscara, eu vou usar o álcool, eu vou ficar em casa, não vou ficar em casa. E o que fazer? E aí a gente, o outro pastor, nós estávamos sentados conversando e entendendo dessa maneira, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer, porque essa é a nossa parte. E aquilo que não pudermos, aí estamos na dependência de Deus. E pelo que nós lemos aqui, pelo que nós entendemos hoje, é o Deus que pode todas as coisas. Pode acabar a pandemia amanhã, hoje, daqui a pouco, mas pode permitir que ela permaneça por muito tempo. E nesse tempo nós continuamos fazendo a nossa parte. Então, até onde nós pudermos fazer para melhorar o relacionamento da nossa família, até aquilo que nós pudermos fazer para melhorar a vivência diária da nossa casa, aquilo que nós pudermos fazer para melhorar a situação financeira, aquilo que nós pudermos fazer para restabelecer o diálogo, nós temos que fazer. Mas quando nós já não pudermos mais fazer nada, precisamos que Cristo transforme a nossa família. Jesus é aquele que pode transformar a sua família. Ele tem poder para transformar o caos em algo muito bom. O desafio é: creia em Jesus, coloque a sua família nas mãos de Jesus e Ele pode transformar. E Deus te abençoe. Se hoje você vê a luz da escuridão, é porque Jesus